Programa Cultura Espírita, do Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Olá, meus amigos, meus irmãos, muita paz a todos os corações. Aqui estamos com o nosso programa Cultura Espírita, do Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Como sempre, contamos com a contribuição inestimável do nosso produtor, Assauri Franco de Moraes, que fará agora a sua saudação a todos vocês. Com o nosso abraço fraterno, carinhoso, pedindo a Jesus que os abençoe sempre e sempre. Meus irmãos, neste próximo sábado, às 3 horas da tarde, teremos uma palestra magnífica do nosso irmão Dr. Ivan Tawil. Eu não sei se você conhece o Dr. Ivan Tawil, mas ele é um trabalhador de muitos e muitos anos no Instituto de Cultura Espírita. É um advogado brilhante, de fama internacional, espírita, militante, né? Vale a pena. E ele está, neste semestre, ele está trabalhando a questão da religião espírita. E como ele é um advogado muito grande, está trabalhando a lei. Então, é a lei natural. Tá? Neste sábado agora, ele vai falar na prevenção de conflitos ligada à lei natural, né? Que na verdade é o tema da disciplina do semestre. A lei natural, prevenção de conflitos. E o tema específico da palestra que ele vai nos dar é tempo de cidadania e a lei de igualdade. Essa é uma das leis morais, né? Agora, a leitura profunda que o Dr. Ivan Tawil faz disso aí é uma coisa única e que nós recomendamos com muita ênfase aos nossos amigos, aos nossos irmãos, porque é realmente para estender a nossa reflexão. Mas isso começa às 3 horas da tarde, né? Um pouco antes, nós tivemos de 1h30 até as 14h45, teremos nossa querida irmã vice-presidente, a Maria Amélia Braguilori Serrano. Maria Amélia está estudando e apresentando para nós o livro Libertação, que é um livro muito importante dentre aqueles que André Luiz nos deu pela mediunidade maravilhosa do nosso querido Chico Xavier. Começa às 1h30, vai até às 14h45. Maria Amélia Braguiroli Serrano, vice-presidente do ICEB, André Luiz, Libertação. Vale a pena, é um estudo muito bom, aprofundado. A Maria Amélia, ela é doutora em física nuclear, né? É engenheira nuclear, né? Então é muito interessante essas leituras que ela faz dessas questões éticos, morais, com a questão da intimidade da matéria, todo o processo de criação. É muito bom de ver isso aí. Na verdade, a atividade no Instituto começa de manhã cedo, né, com o nosso irmão Silvio Cruz Portugal, de 8h30 às 10h30, ele tem uma turma sobre mediunidade. E depois uma turma de 10h30 a meio-dia e meia sobre doutrina espírita. São fundamentos. O Silvio é um pedagogo, né? Ele ensina com muita paciência e de maneira muito clara, muito objetiva, muito direta, e tem uma larguíssima experiência, que ele já faz isso no Instituto há muitos anos, né? Então é para quem quer começar de maneira muito correta e muito precisa os estudos doutrinários, nós recomendamos com muita ênfase o trabalho do nosso querido Silvio Cruz Portugal, um dos nossos conselheiros. Mas também é nosso conselheiro Altamiro Rocha, que logo às 10h30 começa uma turma de Esperanto, de 10h30 ao meio-dia, e depois de 1h30 às 14h45. Esperanto básico 1 e 2 é para quem está começando o Esperanto e para quem já consegue ler um pouco mais alguma coisa, né? O Altamiro é um dedicado samideano, né? Ou seja, samideano, né? Quer dizer, criaturas que têm a mesma ideia, né? Então, ele é um samideano espírita de muitos anos, muito experiente, e também coloca o Esperanto assim, de maneira muito clara, muito objetiva, muito precisa, né? Ele é muito calmo, muito amigo, né? Então você pode aprender essa língua, é uma outra língua, né? É uma língua que hoje é falada por mais de 3 milhões de pessoas, é uma das 100 línguas mais faladas do mundo, né? Então é uma língua importante, que vai se tornando cada vez mais importante, e é uma língua da nova era. A ideia é que seja uma segunda língua de todos os povos,
uma língua neutra, internacional, que não é uma língua que está a serviço de interesses econômicos, né, de imposição política, como já foi no passado o latim, né, já foi no passado o grego, já foi no passado o francês, em muitos lugares o espanhol, em muitos lugares o inglês, né, que são línguas que decorrem do predomínio, né, do predomínio econômico, financeiro, da força das armas, essas coisas. Então a proposta do Dr. Zamenhof, né, que visualizou isso, trouxe essa língua de maneira tão clara, simples, fácil, você aprende rapidamente, né? A proposta é contribuir para um mundo de entendimento, de fraternidade, né? Mais simples. E realmente o Esperanto está gradativamente, como é uma ideia do bem, ele se espalha com muita dificuldade no mundo onde ainda há uma predominância do egoísmo, né? Da imposição, mas ele vai firmemente, gradativamente, como disse, mais de 3 milhões de pessoas hoje já falam Esperanto no mundo, e existe um número crescente de criaturas que se interessam pelo Esperanto. Há publicações de todos os tipos, não só religiosas, mas também científicas, de arte, de música, né? E até coisas que não são muito recomendáveis, porque o Esperanto não é uma coisa religiosa, né? Mas é uma mensagem para nós espíritas, é uma mensagem de fraternidade, carinho, de amor. E eu acho que não é uma coisa assim. O Espiritismo precisa do Esperanto. Na verdade, Evangelho, Espiritismo e Esperanto é um tripé de luz que para ser oferecido à humanidade com mais facilidade. Então o trabalho do nosso Altamiro está lá, o nosso Instituto está lá, na Rua Ibituruna 53, no Maracanã, e pode ser visitado aos sábados, né? Nós estamos à disposição, estamos acolhidos ali pelos nossos irmãos do Abrigo Teresa de Jesus, a quem nós sempre agradecemos muito. Independente disso, temos o nosso site www.seb.org.br e lembramos que temos pela internet a nossa TV e SEB à disposição de todos os nossos amigos e nossos irmãos. Vamos agora ao nosso intervalo e daqui a pouco retornamos, se Deus quiser. Ofereço um livro de presente. Sugerimos a obra Minhas Memórias Alheias, do professor Celso Martins. Com bom humor e sabedoria, o autor comenta fatos do movimento espírita e revela detalhes dos principais divulgadores da doutrina de Kardec. Os pedidos podem ser feitos pelos telefones 021 2224 1060 ou 2224 0726. Os livros serão entregues pelos Correios ou podem também ser adquiridos na loja do ICEB. Olá, meus amigos, meus irmãos, estamos retornando com o nosso programa Cultura Espírita, pelas ondas amigas da emissora da Fraternidade, a Rádio Rio de Janeiro, que nos acolhe com tanta generosidade, que Deus abençoe os dirigentes da Rádio Rio de Janeiro, né, os operadores, os técnicos, profissionais, os administradores, pelo serviço inestimável que prestam, não só ao Espiritismo, mas à comunicação, né, no nosso Brasil, melhorando a nossa estrutura vibratória. Que Deus abençoe nossos companheiros da Rádio Rio de Janeiro, a quem nós agradecemos muito, como também agradecemos ao nosso irmão Toninho Barbosa, o nosso engenheiro de som, que fica ali do outro lado do vidro. Nós estamos fazendo esta gravação, né? E fica ali tomando conta, né? Para que não saia nosso pigarro, a nossa tosse, né? O nosso espirro, as nossas fraquezas aí da voz. Afinal de contas, é nosso amigo, nosso companheiro, conselheiro do Instituto Cultura Espírita, é um espírito generoso, há muitos e muitos anos ligado ao nosso instituto, a quem nós queremos aqui prestar também a nossa gratidão. Mas nesse momento vamos responder umas perguntas, né, Sábio? Está preparado aí? Olha, o Luiz Barbosa Lima, de Marechal Hermes, pela internet, ele nos mandou aqui uma pergunta interessante. Talvez muita gente não sabe o que é isso, é uma palavra meio esquisita. Foi onde tudo começou, né? O que é tipologia? Opa, vamos lá, Sérgio. Ô Luiz, a tipologia é a forma de comunicação obtida pela sucessão de pancadas ou batidas curtas
feitas em um material rígido, usualmente a madeira. Então, isso produz ruídos. Na história do Espiritismo, a tipologia foi o meio utilizado nas primeiras comunicações entre o mundo espiritual e os encarnados. Assim como no episódio protagonizado, vivido, pelas irmãs Fox em Hydesville, nos Estados Unidos da América, em março de 1848. Então você vê que foi antes do advento do Espiritismo, Completou, inclusive, agora o seu aniversário, no dia 31 de março. Nesse episódio, registrou-se a utilização da forma mais simples de tipologia, ou seja, uma combinação entre as duas partes comunicantes, em que certa quantidade de pancadas significaria sim, e outra quantidade não. Logo, essa forma simples de comunicação evoluiu para uma forma mais elaborada, a chamada tipologia alfabética, na qual a quantidade de pancadas significava uma determinada letra do alfabeto ou um determinado algarismo, conforme uma combinação prévia entre as duas partes comunicantes. Foi através desse processo, Luiz, que Allan Kardec, por volta de 1855, em Paris, ele começou a conhecer a relação entre encarnados e desencarnados. A tipologia é analisada de forma detalhada por Kardec no capítulo 11 do Livro dos Médiuns, cujo título é Da Sematologia e da Tipologia. Então você vê que esses termos são, digamos, de uma certa forma, comuns ou conhecidos dentro da doutrina espírita. Basta que nós tenhamos a vontade de ler e conhecer todos os livros da codificação. Bom, esse tema do capítulo 11 do Livro dos Médiuns, ele é um tema de extrema importância para a doutrina espírita, pois foi por meio da manifestação e divulgação desse fenômeno nos Estados Unidos e que popularizaram os fenômenos espiritistas nos salões da Europa, que foi permitido ao professor Rivail, na França, iniciar os estudos que culminaram na codificação da doutrina espírita. Vale lembrar aqui também, Luiz, que as primeiras manifestações que apareceram na Europa, vindas já do que estava acontecendo nos Estados Unidos, e que Kardec, de uma certa forma, no início relutou muito em se envolver, é porque isso era apresentado em teatros, em salões de festas, não era uma coisa que tinha um cunho mais sério, mais objetivo, não. Eram magnetizadores, eram pessoas que faziam apresentações de mesas levitando, de movimentação de objetos sem que ninguém tocasse. Isso era muito mais uma coisa teatralizada do que propriamente uma coisa levada a sério. Porém, e Kardec recusava, ele não tinha o menor interesse em ver essas coisas, embora ele fosse instado a ver. Ocorreu, por exemplo, que ele encontrou-se com um grande amigo dele, que já havia convidado para que ele fosse assistir algumas demonstrações. Ele foi convidado porque o amigo disse para ele: olha, as mesas falam. Aí Kardec olhou para ele e disse: olha, para as mesas falarem, seria preciso que elas tivessem um cérebro, tivessem vontade, tivessem razão, pensamento, e isso é absolutamente impossível. Mas, de qualquer maneira, dentro do que você está falando, vamos lá para ver. E foi assim que então começou Kardec a se envolver e procurar saber. Na verdade, ele acabou descobrindo pela maneira sempre cartesiana, sempre pragmática, quando ele, racional, com que ele via as coisas, ele acabou vendo que ali tinha alguma coisa além e que as mesas e essas coisas somente falavam por uma questão de interpretação, por não se conhecer o fenômeno mediúnico de efeitos físicos. Interessante que isso caracteriza muito bem a ideia do Kardec cientista, porque ele levantou uma questão: como é que uma mesa que não tem cérebro, não tem sistema nervoso, como é que ela responde inteligentemente às questões que são feitas? Porque se há uma resposta inteligente, é porque existe uma causa inteligente que gera isso.
E se essa inteligência não está em nenhuma das pessoas, ela está em algum lugar. E realmente não estava. Há muitas mensagens traziam coisas inteiramente desconhecidas de todo mundo, né, que estava presente nas reuniões. Irracionais. Racionais, lógicas. Né? Havia coisas em línguas que ninguém ali conhecia. Não é? Então, realmente, Kardec levanta essa questão. Onde é que está a causa inteligente desse fenômeno inteligente? É uma pergunta científica. E a pesquisa é científica, na medida em que ele, durante alguns anos, mergulha nisso e recebe de várias outras partes informações referentes a isso. Ele cataloga isso tudo, e o que sai em 18 de abril, nós estamos terminando o mês de abril, né, de 1857, é a primeira edição de um livro que narra essas pesquisas. Não só narra essas pesquisas, como o significado disso, né? Então, o Espiritismo é, pela sua origem, uma ciência. Tá? Agora, o que se desdobra a partir dessa ciência? São todas questões ligadas ao sentido da vida. De onde é que eu vim? O que eu estou fazendo aqui? Qual é a origem disso? Para onde é que eu vou? Né? Então, isso se transforma numa filosofia. Então, o Espiritismo é uma ciência que se transforma numa filosofia. Aliás, o Livro dos Espíritos tem como subtítulo Filosofia Espiritualista, por causa disso. Agora, há um desdobramento tremendo em relação ao nosso dia a dia, à nossa vida. E, nesse sentido, você passa a ter que viver de uma outra maneira. E esse é um sentido mais profundo do que a gente entende como uma religião, que não é aquela coisa do templo, do culto, da liturgia, da hierarquia, mas é uma maneira de ser, uma maneira de viver. Então, o Espiritismo é uma ciência, que é uma filosofia e é uma religião. E só podia partir através de um espírito cientista, pesquisador, chamado Allan Kardec, que tinha uma visão de profundidade da vida e questionava essa visão, né? E ao lado disso, que trazia para a resposta a esse questionamento uma nova maneira de ser da criatura. Por isso, é um monumento, né? É um monumento da cultura humana, ainda não reconhecido, mas que certamente até o final do século XXI, esse monumento será incorporado de maneira efetiva à cultura humana, mudando de maneira absolutamente substancial todo o processo relacionado entre as pessoas, entre as nações, e gerando a possibilidade efetiva de nós termos um mundo realmente novo, na era que nós chamamos a era da regeneração. Sem dúvida. Isso tudo começou nas batidas, na tipologia, que nós saudamos aqui. Mas o nosso irmão manda uma outra pergunta, sabe? Se Kardec havia sido preparado espiritualmente, nós sabemos que é verdade, né? Para a relevante missão de codificar o Espiritismo, por que reagiu contrariada? Você citou isso aí, né? As apresentações das mesas girantes. É um espetáculo, né? Foi exatamente por isso, Luiz. Ele reagiu contrariado, porque a maneira como isso era apresentado nos salões da França era uma maneira burlesca, era uma maneira... A palavra em francês que explica isso é assim, vaudeville, ou seja, teatro de revista. Era como se fosse um show, um espetáculo. E ele, como era um homem afeito às coisas sérias, o César acabou de colocar de uma forma definitiva, ele era um cientista, ele viu a coisa como um cientista. Ele teve que primeiro explicar logicamente, para que depois viessem as consequências morais, filosóficas, éticas daquilo que ele havia confirmado, afirmado e convencido cientificamente. Então ele não... Essas apresentações em salas de espetáculos eram inclusive cobradas. O pessoal vivia dessa novidade vinda dos Estados Unidos, né? Então, como o Rivail sabia disso, e por isso ele relutou em aceitar os convites de amigos como o Sr. Fortier. O Sr. Fortier era um grande amigo dele e que ele inclusive aceitou ir assistir à primeira demonstração das mesas girantes, porque o Sr. Fortier era uma pessoa em quem ele confiava pela sua seriedade, pela sua conduta, né?
Então, em 1855, ele foi convidado, né, para assistir demonstrações das tais mesas girantes e falantes em casa de amigos. Esse mesmo também, esse foi um outro fator que ajudou, porque se fosse num teatro ele não teria ido, numa casa noturna ele não teria ido, mas em amigos ele foi. Gente séria, né? Que ele considerava sérios. Então ele prestou muita atenção nos fenômenos, e a contrariedade dele diante dos fatos que ele julgava vulgares transformou-se em um inusitado interesse, e 2 anos depois ele publicou o Livro dos Espíritos. Como você pode ver, a reação negativa de Kardec foi inicial, diante do cenário de show, mas depois, em outro ambiente, os fatos relativos à sua missão foram aflorados diante do seu consciente. Então você vê, Luiz, que na verdade aquela coisa que a Sueli Caldas Schubert chama de linhas de intersecção foram acontecendo aqui. O senhor Fortier, começou tudo lá em Hydesville, nos Estados Unidos, as irmãs Fox, né, ouvindo barulhos, batidas, que depois elas conseguiram identificar como sendo o espírito de um caixeiro viajante que havia sido assassinado naquela casa. Essas coisas todas foram acontecendo do outro lado do Atlântico com relação à França, à Europa, e no entanto elas foram repercutindo, chegaram de um jeito, de outro. Se não fosse dessa forma, dificilmente elas teriam chegado em França, porque o que tinha de atraente nessa questão toda era o inusitado, era o incrível, o fantástico, o extraordinário de mesas levitarem, cadeiras andarem, se mexerem. Se não fosse por isso, elas não teriam tido o caminho que tiveram, não teriam sido objeto das dúvidas e da inquirição de Kardec, dele tentar entender. Se não fosse pelas intersecções, aquele professor curioso, aquele pedagogo que já tinha firmado um conceito no meio educacional da França, iria se dedicar a tentar entender isso tudo, né? Então nós vemos que essa contrariedade dele foi uma contrariedade natural. Qualquer um de nós também teria tido esse tipo de reação, exatamente porque não estaria se sentindo envolvido, não estaria se sentindo integrado numa coisa. Meu Deus, o que eu vou fazer lá? No meio de uma gente que está fazendo uma gritaria danada, que está se espantando, ou estão saindo correndo com medo. Então eu não tenho nada para fazer lá. E no entanto foi essa linha de intersecção que levou inclusive ao conhecimento, ao estudo da doutrina que nós temos hoje. Como o César colocou também de uma forma brilhante, né? A parte teve que começar pela ciência, depois foi identificado com uma filosofia para encontrar uma finalidade no processo religioso específico, não aquele processo religioso tradicional, mas que tinha a virtude e a função da regeneração. É verdade que o Allan Kardec, como você falou muito bem, a espiritualidade, ela programou isso, né? Quer dizer, o nosso Allan Kardec tinha toda uma preparação que vem desde a infância dele, estudou com Pestalozzi, essa visão educacional, essa visão evolutiva, né? Também essa visão filantrópica, né? Das coisas do bem, uma outra leitura, né? Que ele aprendeu desde jovem. Ao lado disso, os grandes médiuns, né? Apareceram para poder participar desse processo. Pessoas sérias, as quais o nosso professor Hipólito, depois Allan Kardec, né, se juntou para poder confiar naquelas coisas que estavam acontecendo. Lembramos também os cadernos que ele recebeu, né, em que tinha muitas mesas. Ele fez uma compilação disso, foi fazendo uma verificação de que vinham informações convergentes de pessoas que não se conheciam, que não tinham nenhum contato, que nem sabiam que as outras existiam, e aquela convergência de informações mostrava que, na verdade, aquilo era mais do que uma visão probabilística, né? Era, de fato, uma certeza de que aquilo realmente tinha sentido. Então, por isso era um cientista, né, que estudou essas questões, avaliou tudo isso
e tinha uma visão metódica muito clara, muito precisa, conseguiu reunir essa imensa quantidade de informações, muitas delas ainda marcadas pela fantasia, como você citou aí muito bem, né? Pelos espetáculos. Ele reuniu essas coisas todas num corpo de doutrina que até hoje é irretocável. A primeira edição do Livro dos Espíritos vem em 1857 e seguem-se algumas outras edições, mas na terceira edição ele já assume uma feição definitiva, né? Que é a que está conosco até hoje, as traduções que aí estão decorrem disso até hoje. É um trabalho em que a gente percebe que essas pessoas todas e os espíritos, né, o mundo espiritual, houve uma conjunção de imensos esforços para que a codificação pudesse acontecer exatamente naquele momento. Saudamos Allan Kardec, saudamos os espíritos e todos os médiuns que participaram desse processo realmente extraordinário. Vamos então encerrando aqui esse nosso trabalho e daqui a pouco estará conosco o nosso querido irmão Geraldo Cardoso para a nossa Internet do Bem. Eu só queria lembrar, César, que já nesse mês de abril nós começamos com um novo dia, né? Quartas-feiras, e queremos agradecer aos companheiros que nos acompanharam nesse mês de abril, nesse novo dia, e que continuem. Estaremos sempre aqui às quartas-feiras com muita alegria nesse diálogo com vocês. Isso mesmo. Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Meus amigos, o título da nossa página de hoje é Trabalho de Casa. Suas palavras nos levam a refletir para agir. Vejamos o que ela nos diz. A diferença entre os países pobres e os ricos não é a idade do país. Isto pode ser demonstrado por países como Índia e Egito, que têm mais de 2000 anos e permanecem pobres. Por outro lado, Canadá, Austrália e Nova Zelândia, que há 150 anos eram inexpressivos, hoje são países desenvolvidos e ricos. A diferença entre países pobres e ricos também não reside nos recursos naturais disponíveis. O Japão possui um território limitado, 80% montanhoso, inadequado para a agricultura e a criação de gado, mas é a segunda economia mundial. O Japão é como uma imensa fábrica flutuante, importando matéria-prima do mundo todo e exportando produtos manufaturados. Outro exemplo é a Suíça, que não cultiva o cacau, mas tem o melhor chocolate do mundo. Em seu pequeno território, cria animais e cultiva o solo durante apenas 4 meses no ano. Não obstante, fabrica laticínios da melhor qualidade. É um país pequeno, que passa uma imagem de segurança, ordem e trabalho, o que o transformou na caixa forte do mundo. Executivos de países ricos, que se relacionam com seus pares de países pobres, mostram que não há diferença intelectual significativa. A raça ou a cor da pele também não são importantes. Imigrantes, rotulados de preguiçosos em seus países de origem, são a força produtiva de países europeus ricos. Qual é então a diferença? Está no nível de consciência do povo, do seu espírito. Evolução da consciência deve se constituir no objetivo maior do Estado em todos os seus níveis de poder. Bens e serviços são apenas meios. A educação para a vida, e a cultura, ao longo dos anos, devem plasmar consciências coletivas estruturadas nos valores eternos da sociedade: moralidade, espiritualidade e ética. Solução síntese: transformar a consciência do brasileiro. O processo deve ter início nas comunidades. É onde vive e convive o cidadão.
Comunidades, quando organizadas politicamente, em associações de moradores, clubes de mães, clubes de idosos, etc., tornam-se microestados. As transformações desejadas pela nação para o Estado brasileiro serão efetivadas nesses microestados, considerados os átomos do organismo nacional, confirma a física quântica. Ao analisarmos a conduta das pessoas nos países ricos e desenvolvidos, constatamos que a grande maioria adota o paradigma quântico, prevalência do espírito sobre a matéria. Adotam os seguintes princípios de vida: a ética como princípio básico, a integridade, a responsabilidade, o respeito às leis e regulamentos, o respeito pelo direito dos demais cidadãos, o amor ao trabalho, o esforço pela poupança e pelo investimento, o desejo de superação, a pontualidade. Somos assim por ver algo de errado e dizer: deixa para lá. A preocupação de todos nós deve ser com a sociedade, a causa, e não apenas com a classe política, o efeito. Só assim mudaremos o Brasil de hoje. Vamos agir. Reflitamos sobre o que disse Luther King. O que mais preocupa não é nem o grito dos violentos, dos corruptos, dos desonestos, dos sem caráter, dos sem ética. O que mais preocupa é o silêncio dos bons. Pense nisso. Imaginemos o Brasil com a magnanimidade, a alegria e a criatividade do seu povo e com o padrão cultural da Suíça, por exemplo. Em pouco tempo, transformar-se-ia, sem dúvida, no coração do mundo e pátria do Evangelho, tão sonhado por todos nós. Meus amigos, agradecemos a sua gentil atenção. Desejamos a todos uma semana de muita paz. Assim, meus amigos, meus irmãos, chegamos ao final do nosso programa, muito agradecidos pela sua atenção e desejando uma semana de muita saúde, muita alegria, felicidade, muita paz. Nossa Saruí, por favor, para as suas despedidas. Também para agradecer a audiência, o carinho, a atenção e desejar a todos muita paz nessa semana que se inicia. Então, até a próxima semana, neste horário, se Deus quiser. Pela Rádio Rio de Janeiro, o Instituto de Cultura Espírita do Brasil apresentou Cultura Espírita.